A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, um programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O nosso diretor-geral é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos gratuitos, humor jurídico e eventos acadêmicos pagos, estes para os que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem em seu primeiro bloco um entrevistado falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos ouvintes. E para hoje, vamos conversar com a advogada Valéria Lawande sobre planejamento sucessório. Bom dia, doutora Valéria Lawande, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, meu caro e dileto amigo Heraldo Moreira, doutor Heraldo, advogado e professor, que tem uma estrada aí longa de amizade, de respeito e deferência. Agradeço o convite e a participação no Direito no Ar. Doutora Valéria, antes de começar a tratar do assunto que foi proposto para o dia, a gente costuma fazer algumas pequenas perguntas de natureza pessoal, porque alguém com uma história tão vitoriosa como a sua pode servir de inspiração para outras pessoas que estão nos assistindo. Então, a primeira pergunta é: por que a escolha da advocacia na sua vida? Bom, Heraldo, eu acho que eu digo sempre que eu só sei fazer isso, né? Então, eu fui... Depende muito no direito como você inicia a sua carreira profissional. E eu tive muita sorte, eu fiz Universidade Federal do Maranhão. Na época, né, era um número bem mais reduzido de advogados e o mercado era um mercado ainda muito estreito, né? Você dependia muito de uma série de portas que se abriam, né? E eu fui através de um estágio em escritório de advocacia, de direito privado, daí porque eu não ingressei para a área de direito penal, e desde então me apaixonei pela advocacia e sempre quis fazê-la. Inclusive fiz o concurso da magistratura, passei nas 3 fases do concurso e não fui na última, porque sabia que a carreira da magistratura dedicaria para a minha vida a um outro tipo de esforço, que seria ficar longe da família, ficar no interior muitos anos, e eu optei pela advocacia porque realmente é o que eu gosto, o que eu me apaixono. E o que eu mais gosto da advocacia é que não existe rotina, né? A advocacia é muito dinâmica, todos os dias são dias diferentes, cada processo é único, cada família que você ajuda, que você consegue fazer valer o seu direito, é sempre uma conquista muito, muito boa para a gente profissionalmente, né? A gratidão de tudo isso, para mim, é o que compensa a advocacia, e esse espírito de justiça mesmo, de querer com que as pessoas consigam que o seu direito seja reconhecido judicialmente ou fora da justiça, para mim é gratificante. Então, essa que é a minha inspiração na advocacia. Agora, doutora Valéria, como chegar até a advocacia, né? Que caminhos percorrer, que conselhos a senhora daria para quem está nos assistindo agora e que pretende fazer a mesma coisa? Então, Heraldo, assim, o mercado mudou muito, né? A advocacia 4.0, que é a advocacia atual, é uma advocacia diferente, porque a dinâmica da mudança do eixo da advocacia hoje tem que ter... A gente não tem formação jurídica muito ainda voltada para isso, mas esse é o pano de fundo do que se tem como advocacia de hoje. A advocacia de hoje tem que ser uma advocacia consultiva em principal, ela tem que ser uma advocacia mediadora, que ela tem que exercer mediação de conflitos antes mesmo da judicialização. O futuro da advocacia não é a judicialização, quem acha que tem que ficar no litígio, a litigância é algo que está perdendo força no Brasil, muito lentamente, mas fora do Brasil isso já é uma verdade há muitos anos,
e judicializar não resolve, né? Então, a gente tem que partir para uma advocacia que tenha um espectro muito maior. Então, se você vai, por exemplo, ingressar para uma advocacia empresarial, você tem que ter um lastro volume de conhecimento em diversas áreas. Então, não existe mais direito estanque. Apesar das especialidades serem ainda algo que é necessário, aprofundamento, mestrados e capacitação, isso aí é algo que não se discute, mas é preciso ter uma visão muito mais ampla do direito do que se tinha talvez há um tempo atrás. O advogado tem que ser hoje um advogado, se vai falar de pessoa jurídica, de empresa, ele tem que entender direito empresarial, direito civil, direito consumidor, um pouco de direito tributário, né, e a parte penal administrativa. Então, assim, hoje o advogado tem que ter uma completude muito maior, porque o mercado é muito duro. Então, o que me preocupa hoje com a juventude da advocacia, que eu sei que tem uma dificuldade muito grande para entrar no mercado, é porque tem muita gente. Em primeiro lugar, existe uma proletarização da advocacia, o que me preocupa há muitos anos. Infelizmente, se abriu muito curso de direito pelo Brasil, de modo que você encheu o mercado e hoje existe um volume muito maior de advogado do que talvez de demanda, e isso é muito ruim para a advocacia, né, porque acaba que você nivela a advocacia por volume, né, no varejo, então é muito complicado. Mas o que eu digo para a advocacia jovem de hoje? Seja bom no que você faz, ainda que no início da carreira você não renda muito bem, porque hoje os rendimentos realmente são bem pequenos para você galgar, mas tem que ter paciência, disciplina e principalmente estudo constante para que você tenha algum reconhecimento. Então, se você, mesmo que você ingresse num escritório de maior porte, você precisa demonstrar conhecimento, valor, você tem que ter uma postura proativa na advocacia, você tem que vestir a camisa, tratar o cliente assim de uma forma que ele é único, porque o cliente gosta de ser valorizado. E para nós, da advocacia privada, o cliente é que manda na nossa vida, vamos assim dizer. A nossa clientela é que faz a advocacia da gente. Então, você tem que atender bem, ninguém espera mais nada, Heraldo. Hoje em dia, essa cultura de imediatismo é refletida diretamente na advocacia. Os clientes querem tudo para agora. O WhatsApp está todo o tempo aberto e a clientela nos demandando pelo WhatsApp, pelo e-mail, e reuniões constantes. E agora, com a pandemia, a forma de contato online virou, né, algo que preenche o dia quase todo da gente. A gente passa o dia em reunião online com os clientes resolvendo os problemas. Então, assim, o advogado hoje tem que ser muito proativo. Ele não senta na cadeira para fazer petição e dar entrada no PJE, isso é coisa do passado. Então, essas visões eu vejo que muitas vezes a advocacia que está iniciando não tem, ela não conhece, ela não sabe, aí ela abre um escritório, advogado novo abre um escritório e acha que o cliente vai vir e ele entra com ações iniciais na justiça logo imediatamente, demora muito para que ele consiga fazer com que essa ação ande, com que ele venha finalmente receber honorários daquela ação. Então, então, para que isso aconteça e a roda consiga girar, é preciso que a advocacia tenha uma versatilidade grande no início. Ele entra com ações judiciais, mas ele também media acordos, ele tem que ter outros vínculos, né, de assessoria, de consultoria, para que ele consiga ter uma renda inicial, porque o que é mais difícil hoje é se estabelecer na advocacia com renda. A advocacia você pode, né, advogar e dar entrada em muitas ações. Isso não significa que você consiga o sustento, que você consiga viver da advocacia, que você consiga a manutenção do escritório. A estatística é gigantesca, né? 70%, quase 80% dos escritórios em 2 anos fecham. Por quê? Porque o advogado mais novo não consegue manter o próprio escritório. O custo, né? O aluguel, muitas vezes ele não tem a sala, ele tem que manter secretária, estrutura, e hoje a gente tem uma advocacia que precisa de uma série de coisas. Por exemplo, a gente tem que ter programas nos escritórios de advocacia que façam o cadastramento e acompanhamento dos processos, leitura de diário. Aí você pode dizer assim, mas Valério, o PJE não fez tudo isso desaparecer? Não. Apesar de existir o token, apesar de você ter que acompanhar prazo, você tem que ter um sistema que você possa gerar relatório para cliente, e gerar relatório é algo que precisa de um sistema, então você tem que pagar um sistema. Então, existe um custo operacional da advocacia que é grande, é alto, não é baixo. E as pessoas, às vezes, não sabem disso. Eu vou botar um escritório e chega lá e falei, e agora? Eu não consigo pagar a conta. As contas no final do mês. Por isso, porque se você fizer uma advocacia que acha que vai entrar no juizado especial com uma ação de consumidor, na Justiça do Trabalho com uma ação trabalhista, e no PROCON, você não rende.
Não rende porque isso não anda, essa roda não gira. Então, a minha preocupação com a advocacia hoje, mais nova, é que se estuda muito áreas novas, mas nem todas as áreas novas são rentáveis. Então, você falar em mediação hoje em dia, falar em arbitragem no Maranhão não existe. O nosso estado, infelizmente, é um estado muito pobre e a gente não pode falar em mediação ou em arbitragem porque a gente não tem foco de grandes empresas que lidam com a arbitragem de forma mais efetiva, como em grandes eixos, como São Paulo, Rio e cidades portuárias, etc. Então, nós somos, mas não temos isso aqui. Então, isso é um problema. E a gente tem só mediação. E a mediação ainda tem uma cultura muito pequena, porque as pessoas querem o litígio, o jurisdicionado quer o litígio, e nós precisamos mudar isso. E ganhar dinheiro com isso é ainda mais difícil. Então, o que eu vejo da advocacia hoje é uma tentativa muito forte de inserção no mercado, com muita dificuldade, sabe, Heraldo? Muita mesmo. E mais, eu te digo, essa pandemia foi devastadora para a advocacia, que não tinha uma estrada já, sabe? Um nome mais formado, ainda para os que tinham. Porque a pandemia fez com que as fragilidades se aumentassem. A pandemia fez com que pessoas que estavam andando, por exemplo, a Justiça do Trabalho fechou por completo, fechou a porta. Significa dizer que até para a captação dos clientes era muito difícil, porque a Justiça do Trabalho estava fechada. Mas estava funcionando. Funcionando por via telefone, por e-mail, marcava audiências online. E o cliente, como é que você capta nessa hora? Então, muita gente está passando necessidade na advocacia, porque a pandemia fez isso. Quem tinha estrutura, fechou a estrutura, está trabalhando de casa, e tudo isso dificulta essa interpessoalidade entre advocacia e cliente, porque você tem mais dificuldade, né? Então, a advocacia nova está sofrendo muito, de verdade. Eu tenho, infelizmente, uma pilha de currículos no meu escritório pedindo vaga por esse período inteiro, de pessoas que eu vejo que têm um excelente currículo, mas que a gente não consegue encaixar e que o mercado não consegue absorver. Então, é preocupante, sabe? Mas, ao mesmo tempo, me parece que é preciso desafiar essa nova fase, a nova era da advocacia, desafiar isso com conhecimento, né, em primeiro lugar, tem que se preparar para fazer isso, tem que estar afiado na área que você está, porque se não tiver, você não consegue se estabelecer no mercado. Ao mesmo tempo, tem que ter relação com o judiciário, né? Essa relação é muito importante, você tem que estar lá, você tem que falar com o juiz, você tem que bater na porta do judiciário o tempo inteiro para provocar que suas ações andem, e isso não é muito fácil. Às vezes o pessoal mais novo não tem essa porta aberta, tem dificuldade realmente de acesso, e é o que eu peço à magistratura, que estruturem as suas varas para fazer, já que a gente está falando com a escola, né? Fazer um parêntese para a escola, são pessoas que eu admiro e tenho amizade pessoal. Doutor Lídice é uma magistrada excelente, admirável, e sei que esse programa e esse incentivo que eles estão dando para a comunicação e estreitamento entre a comunidade jurídica e a magistratura é de extrema importância. Então, meus parabéns aí pela escolha. Muito bem. A doutora Valéria fez aí uma leitura bem abrangente, bem atual sobre o tema advocacia. Então, vamos entrar no nosso tema da entrevista de hoje. Em tempos de pandemia, como agora, o número de famílias que perdem entes queridos realça exponencialmente a necessidade de planejar a morte. Os números de testamentos cresceram 30% nos últimos 2 anos, o que significa que a morte, quando bate à sua porta, remete à sensação de que a vontade do autor da herança deve ser respeitada. Contudo, outras formas de planejamento estão sendo mais eficazes e podem reduzir custos, bem como trazer resultados diretos àqueles a quem ele deseja realmente beneficiar. Então, o tema da nossa entrevista perpassa por esse assunto, doutora Valéria. E então, acho que a senhora poderia começar informando para os nossos teleouvintes o que seria esse tal planejamento sucessório. Pois bem, Heraldo, esse assunto realmente está na ordem do dia por conta da pandemia, que fez com que o brasileiro, o mundo inteiro, mas o Brasil especialmente, que não gosta de falar da morte, né? O brasileiro, ele é latino, o latino não gosta de falar da morte, o latino tem questões religiosas aí que circundam esse tema, e as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre a sua própria morte, né? O planejamento é o quê? É você dizer, será que eu vou deixar tudo que tenho, o pouco que tenho ou muito que tenho, desorganizado para que meus herdeiros possam dar continuidade ao que eu deixei? Então, o planejamento sucessório é perguntar para si mesmo, o que eu quero fazer com o patrimônio que eu vou deixar? Ou,
A pergunta que sempre acontece para famílias que têm empresas familiares ou pequenos negócios: quem vai suceder o nosso negócio? Se o nosso negócio é a nossa fonte de renda da família, quem será o sucessor? Quais serão os sucessores? Os meus filhos têm condições de ser sucessores? Será que eles não vão acabar com a fortuna? Né? E o Brasil, ele vive uma onda, eles chamam de cultura do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso, inclusive, é doutrinário, os doutrinadores trazem isso, que significa que o brasileiro não gosta de planejar. E a gente tem visto, eu que trabalho muito com sucessões há um bom tempo, tenho visto que, ainda com as formas tradicionais de preparação da sucessão, que são o testamento, né, e as doações aí em vida do patrimônio para os seus herdeiros, esses dois institutos têm muitas desvantagens. E em relação, aí a gente podia traçar um parâmetro disso aí. Qual é a forma mais tradicional de você deixar uma parte daquilo que você tem? É através de um testamento. Não sei se todos sabem, mas você só pode testar, ou seja, você só pode dar em testamento metade do seu patrimônio. A gente chama isso de legítima, né? Então, a metade do patrimônio é a legítima. A outra metade do patrimônio é o que você pode dispor e que você pode deixar em testamento para quem você quiser, ou para um dos herdeiros, ou para os herdeiros, ou distribuir isso de forma desigual. Por quê? Porque a regra diz que você tem herdeiros necessários, que esses herdeiros você não pode retirar da sucessão, a não ser em casos excepcionais, deserdação e tal, mas não vamos entrar nessa seara. E aí você tem a outra parte que você pode dispor. Mas não tem cultura no Brasil de testamento, por duas razões. O testamento, ele tem que ser feito em cartório, ele pode ser particular, mas ele tem umas peculiaridades que muitas pessoas não sabem fazer, causa vícios. Vão para o cartório e fazem um testamento. O testamento é caro. O cartório, as taxas cartorárias, os emolumentos no Brasil e no Maranhão em especial são muito caros. Então, a gente tem uma lei de custos aí, emolumentos, que é realmente uma fortuna. Então, você vai para o cartório, você tem que fazer um testamento de quase R$2.000, fora as taxas de emolumento de certidões, etc. Então, é muito custoso. E as pessoas já resistem, não fazem. Esse é um aspecto do testamento. Além do que o testamento é burocrático, porque o testamento você tem que, quando a morte acontece, no momento da morte, que se inicia, né, a sucessão, tem que ir para a justiça abrir o testamento. Então, como o testamento é obrigatoriamente judicial, você tem que pegar o testamento após a morte, levar para a justiça para fazer a abertura do testamento judicialmente. E aí o judiciário abre, vê as condições, o Ministério Público se manifesta, qual é o teu testamento, tudo certo. Aí depois é que o inventário começa. Então, você prescinde do judiciário, é obrigatório, o que é uma desvantagem. Custo é uma desvantagem do testamento, e a outra é a obrigatoriedade de judicializar o testamento, não dá para fazer extrajudicial ainda. Alguns já estão tentando, isso é, inclusive é uma corrente muito legal que está acontecendo agora. Os cartórios e os tribunais de justiça estão liberando, em alguns casos, quando não tem nenhum tipo de animosidade entre os herdeiros, quando todo mundo está concorde, de levar o testamento para abrir em cartório. Então, isso já começou a abrir uma brecha para fazer o extrajudicial, mas hoje ainda é muito amarrado. Aí tu vai me perguntar assim, e a doação em vida, não é uma forma de planejar? Você pode pegar o seu patrimônio, o pai, o patriarca vê o seu patrimônio, e fala, eu vou logo doar tudo em vida, porque não vai ter custo para os meus filhos, nem para minha esposa e tal, e eu vou logo pegar uma casa que eu tenho, um terreno, calcula qual é o tamanho do seu monte-mor, né, o valor de todos os bens, e aí doa logo em vida, de modo que respeite as cotas partes de cada um, e aí eu já fiz a minha sucessão. Isso é bom, mas isso tem muitas desvantagens. A vantagem tributária disso é que você paga ITBI, você não paga ITCD, você paga o Imposto de Transmissão Intervivos, e ele é mais barato, então é uma vantagem. Mas aí aconteceu com um cliente meu, do filho dele morrer, é o chamado filho pré-morto, o filho herdou, quer dizer, pegou a doação do pai e morreu. E depois que ele morreu, esse patrimônio foi para a mulher dele, né? E para uma filha. E o patriarca, que é o pai, não queria que esse patrimônio tivesse ido para a mulher dele, para a viúva. Ele preferiria que esse patrimônio tivesse ficado com os netos, que são os seus descendentes, né? E não com a esposa do filho. Só que ele fez uma doação em vida que não previa a morte antecipada, a chamada pré-morte do filho. Então, a doação tem alguns problemas, porque você faz isso em vida, você se desfaz de todo o seu patrimônio para os seus filhos,
E isso pode te dar um problema lá na frente, primeiro pela possível morte. E segundo, porque esses filhos podem ficar, por exemplo, usufruindo todo o patrimônio e você, que gerou o patrimônio, pode ter problemas financeiros no futuro, porque você já doou tudo em vida. Então, eu acho que é uma pequena desvantagem, né? E aí a gente vai para o que a gente está falando hoje. Qual a solução que foi se dando, foi se encontrando ao longo do tempo? É o planejamento sucessório de outra forma, que não é exatamente testamento, não é feito através apenas de doação, mas ele planeja a morte do patriarca e o patriarca dizendo como ele quer que as coisas aconteçam, né? Esse é o real planejamento sucessório que se faz hoje na prática, né? Então, eu acho que é um panorama do que é um planejamento, planejar minha morte de modo tal que eu faça valer a minha vontade enquanto doador do patrimônio, né? Enquanto o arrecadador desse patrimônio. E planejar a morte significa dizer como eu quero que isso aconteça. Então, você pode, Heraldo, fazer um monte de coisas com essa vontade. Sabe por quê? Porque está vivo ainda. Então, quando você está vivo, você dispõe de as coisas de como você realmente entende que deve ser. Então, isso é uma vantagem gigantesca. O testamento já morreu. Quando foi abrir, já foi. A doação tem essas desvantagens aí em vida. Agora, o planejamento através de uma empresa, por exemplo, existe uma forma de planejar chamada a abertura de empresas chamadas holdings. As holdings são empresas que você abre, chamada de holdings de participação. Então, você cria uma empresa em que você coloca o seu patrimônio imobiliário todo nessa empresa, em vida. E você, que é o patriarca que está doando isso, passa a ser sócio dessa empresa e já coloca seus filhos nessa empresa para que eles também participem dessa empresa. Para que isso? Para que amanhã, quando você estiver bem mais velho, já quase inativo, você pode sair dessa empresa como patriarca, ficam só os filhos, o patrimônio já está todo na empresa e isso evita o inventário. Você não precisa inventariar, o que tem um custo muito reduzido e muito vantajoso tributariamente falando, entendeu? Entendi, sim. Agora, no caso específico daquela pessoa que tem poucos bens, como a senhora até mencionou no seu exemplo, doutora Valéria, ela tem uma casa e um terreno. Ainda assim é vantajoso esse tipo de alternativa? Eu vou lhe dizer por que é, entendeu? Porque a gente não inventa muita coisa, a gente copia, né? Quase tudo. Em outros países, os Estados Unidos é um grande exemplo disso, qualquer pessoa tem holding patrimonial. Qualquer um, inclusive os imigrantes que lá estão, que muitas vezes não tem nem estabilidade nem nada. Por quê? Porque o imposto nos Estados Unidos de transmissão causa-morte, mesmo que seja uma só casa, mesmo que essa casa não tenha um valor muito elevado, ele nos Estados Unidos, ele excede 30%. Então, significa dizer que se você deixar uma casa para seus filhos, de cara, o governo já fica com 30% do valor desse imóvel para pagar imposto, fora os outros custos. Então, como o inventário é algo muito caro, extremamente caro, na França é quase 40% o valor do imposto de transmissão causa-morte, que é o TCD. Então, como nos outros países, esse imposto sobre a morte é escorchante, essa solução já vem acontecendo há mais de 2 décadas, né? Enquanto que no Brasil a gente só fala nisso há 5 anos, no máximo, né? No Brasil é caro? É caro, muito caro, eu acho muito caro, mas ainda não é um patamar internacional de taxa E tem projetos de lei já tramitando no Congresso para nós sairmos do patamar máximo que o Brasil tem de 8%. Esse tributo é um tributo estadual, então cada estado tributa de um jeito. O Maranhão, por exemplo, como a maioria dos estados, nós temos uma tabela gradativa. Então, dependendo do progressiva, né, que a gente chama, dependendo do valor do imóvel, você se enquadra em tantos por cento. Então, nós temos aqui 3%, 4%, 5% e 7%. Então, o máximo no Maranhão é 7%. Mas, ainda assim, se você pegar um imóvel, um inventário normal, você pega um imóvel, vamos botar um imóvel de 100 mil reais, né? Um imóvel de 100 mil reais, que não é um imóvel tão caro, é um imóvel acessível, né, para boa parte da população que tem casa própria, que tem algum patrimônio, você já joga 7% aí, 100 mil reais me parece que é 4% ou 5%, não sei. Mas vamos botar 5% que seja aí. Então, você já separou aí 5 mil reais aí para poder pagar. Aí você tem taxas de cartório, custa, se for para a justiça, custas judiciais. Se você fizer no cartório o extrajudicial, custas que são caríssimas também. Eu estava conversando com uma tabeliã que faz os meus inventários extrajudiciais, que eu gosto muito de fazer no cartório que ela
tabeliã, e eu disse para ela que o cálculo que eu fiz semana passada de um inventário que eu pedi para calcular quanto seriam os custos extrajudiciais, estão saindo mais caros do que na justiça, porque a justiça tem patamar máximo de custas, que é até R$10.000, quando passa do valor de 70, 80 mil reais, é R$10.000 as custas, né? Então, independentemente de subir esse valor, as custas ficam iguais. No cartório, não. A tabela do cartório é dependendo do valor de cada imóvel. Então, hoje, uma escritura pública de um imóvel de 100 mil, de 150 mil, é uma escritura de 3, 4 mil reais. Aí tem a taxa de transferência cartorária no cartório de registro imobiliário, é mais 3, 4, 5 mil reais. Então, eu estou falando aí de um imóvel de 100, em que eu estou gastando para fazer o inventário desse imóvel em torno de 20 a 25 mil reais, fora honorários. Se você pagar advogado, ele tem direito a quase 5% desse patrimônio. Então, quando você soma 5% de um, 5% do outro, 7% de outro, você tem uma carga tributária aí, tributos e custos, né, em torno de quase 30%. Então, Heraldo, o que acontece com as famílias mais humildes é o seguinte: ele tem um único patrimônio de 100 mil reais, quando ele morre, esse patrimônio fica para a esposa e para os filhos. Só que essa esposa e esses filhos não têm condição de pagar 30 mil reais para fazer essa transferência desse patrimônio nem para abrir o inventário. O que vai acontecer? Você tem que vender essa casa ou esse imóvel para poder vender por 100, tirar dos 100 comissão e corretagem, já vira 95. Dessa daí você vai tirar 30, 25 mil reais para poder pagar os custos, e depois que sobrar, vai sobrar um valor quase 40% inferior de herança efetiva, daquilo que líquido vai poder entrar para a família. Então, é uma falácia você achar que você tem patrimônio, por menor que seja, por maior que seja, e esse patrimônio vai ficar para a família. Em geral, o patrimônio não fica, tem que vender o patrimônio para pagar custos desse patrimônio. Então, o sistema é muito perverso, né? Então, por causa disso, não se pode falar em planejamento sucessório tão somente para quem tem muitas coisas. Para quem tem mais, o prejuízo é ainda maior, ou seja, a economia de planejar é maior, porque o custo é ainda mais elevado. Mas para quem não tem tanto, também é importante planejar, pela razão que eu estou lhe dizendo. A pessoa morre, o casal vai morrer dizendo: não, estou deixando uma casa para o meu filho, é o único bem que eu estou deixando, mas foi um bem que eu construí com muito esforço. Não está deixando, você vai deixar um patrimônio que você tem que necessariamente inventariar para ele poder sair do nome dos falecidos, e você vai ter uma dívida para cobrir o custo disso aí. Então, por isso que a gente defende, né? Eu defendo, e os doutrinadores que falam de planejamento defendem que o planejamento é para economizar custos, mas é principalmente para fazer valer a sua herança. É para fazer com que sua família fique com o patrimônio que você construiu, e não com uma parte dele, com 30% a menos dele. É por isso que planejar em qualquer instância é importante, é interessante, e para mim, com a experiência que eu tenho hoje nessa área, é uma economia muito grande. Maravilha. Nós agradecemos a participação da advogada Valéria Lawande pela excelente e esclarecedora entrevista. E abrimos espaço agora para suas considerações finais. Eu queria só agradecer pelo espaço. Eu acho que a gente precisa falar disso, né, Heraldo? Precisa democratizar essa informação. Essa informação geralmente só cai nas famílias quando elas têm um evento morte, quando elas vão se deparar. Já está tudo numa situação muito delicada de resolver. Então, as considerações que eu faço é que a gente precisa planejar a morte, né, nos dois sentidos: no patrimônio, na família, para os filhos, o que vai se deixar e como você quer deixar. Você pode planejar como, você pode dizer que você quer o filho tal, que é o filho mais talentoso na administração das empresas, para ser o gestor das empresas. Você pode dizer que sua esposa vai ter direito ao usufruto de todos os seus bens até a morte dela, depois da sua morte, e não os filhos. Então, você pode instituir cláusulas muito importantes que vão determinar o que o patriarca quer fazer com o seu patrimônio. E ele consegue fazer valer isso em vida, que é mais importante. Então, eu convolo a todos, assim, que pensem nisso, que deixem essas tradições de lado sobre morte e entendam que é muito importante planejar para a preservação do patrimônio familiar, para a preservação do futuro dos filhos, e principalmente para que você, depois da morte, que não vai poder dizer o que quer, diga o que quer em vida, porque isso é muito importante para a família saber quais são as vontades reais do falecido, né, ou da pessoa que já está por morrer. E isso é muito importante planejar, sabe, Heraldo? A gente fica com essa cultura de não planejar a vida,
E aí a Covid veio, ele arrebatou famílias, ele levou famílias inteiras, Eu tenho 5 clientes que perderam pais e mães, um pai e a mãe durante a Covid. Significa dizer que tem 2 sucessões aí para arrumar e as pessoas não deixam nada organizar. Então, eu queria agradecer o espaço para dizer que é bom se informar acerca do tema para que você consiga preparar, né, a sua morte para que ela seja menos dispendiosa para os seus herdeiros e deixe realmente imprimido, faça uma impressão no seu patrimônio da sua real vontade de como você quer fazer com que a sua sucessão ocorra, né? Obrigada pelo espaço e eu estou à disposição. Nós que agradecemos. Olha, o tema é doloroso, é mórbido, mas é importante e oportuno. Eu confesso que eu estou convencido aqui que eu tenho que fazer o meu planejamento sucessório. Muito obrigado, doutora Valéria. Nós faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Atenção, moradores do Maranhão. Várias pessoas premiadas ainda não buscaram prêmios do programa Dose Premiada. O que você está esperando? E se você foi o sorteado, corra atrás do seu prêmio. Afinal de contas, a sorte bateu a sua porta. Já foram realizados 2 sorteios pelo programa com prêmios de R$1.000, 5 e 10 mil reais. Todos os moradores do Maranhão que já tenham tomado a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 estão concorrendo automaticamente. E se você for sorteado, é fácil receber as premiações do Dose Premiada. Para receber o pagamento, o sorteado deverá apenas enviar uma mensagem pelo e-mail dosepremiada@segov.ma.gov.br ou entrar em contato pelos números 98 20 16 43 44 e 98 20 16 43 45, informando seus dados de contato. Simples assim. Programa Dose Premiada. Governo com o povo, um Maranhão no caminho novo. Aqui não tem racismo. Todo mundo convive numa boa. Nosso país tem gente de todo jeito. As frases não mudam. Infelizmente, a realidade também não. O racismo continua sendo uma marca no Brasil. E os afrodescendentes têm, sim, menos oportunidades de emprego, ganham salários menores e estão mais sujeitos à violência. O racismo se combate todos os dias. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio Timbira. A vacina da Covid-19 previne a doença em sua forma grave e a morte, mas não sabemos ainda se ela impede de sermos infectados ou de transmitirmos o vírus para outras pessoas. Então, mesmo após a vacinação, continue com o distanciamento físico de outras pessoas de no mínimo 1,5 m e use a máscara, especialmente em ambientes fechados, lotados ou mal ventilados. Lave suas mãos com frequência e, ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço dobrado. Fazer tudo isso protege a todos nós. Esta mensagem foi trazida até você pela Unesco, pela OMS. Apoio Nova 1290, Rádio Timbira. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a um quadro de sucesso no nosso programa, o Pode Isso, Procon, com nada mais, nada menos que a presidente do Procon do Maranhão, Karen Barros. Vamos conferir. Bom dia, professor Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira. Eu sou a Karen Barros, presidente do Procon Maranhão, e neste quadro vou esclarecer algumas dúvidas sobre direitos do consumidor. Eu gostaria de saber se os planos de saúde eles podem limitar o número de consultas para pacientes que têm transtorno do espectro autista.
Pode isso, Procon? A Resolução 469 da ANS garante aos beneficiários de planos de saúde com transtorno do espectro autista um número ilimitado de sessões de tratamento. Então, se há indicação médica, o plano deve cobrir todas as sessões. Se você tiver algum problema, chame o Procon Maranhão. Éguas, cadê os créditos que eu coloquei ontem? Tu já passou por isso também? Pois te liga, se a cobrança for indevida, tu tem direito a receber teus créditos em dobro, viu? Colega, eu já tô inteirada, vou resolver esse babado aqui no novo aplicativo do Viva Procon. Diz que nem precisa mais de cadastro para fazer agendamento, né? Rápido, prático. Vixe, mas deixa eu ir que finalmente meu ônibus está vindo. Tchau! E agora teremos o quadro Comentando Decisões, com o juiz estadual Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. Vamos assistir? Amigo Heraldo, é um grande prazer novamente estarmos juntos aqui para discutir assuntos relevantes que são tratados aqui na Vara de Interesses Difusos e Coletivos e que naturalmente podem despertar interesse das pessoas, né? Um deles era um processo, uma ação movida pelo Ministério Público com o objetivo de obter a restauração de uma área degradada em Mocagituba, no município de Passo do Lumiar. E também alguns processos que tratavam do direito à acessibilidade, o direito de ir e vir das pessoas com deficiência em algumas grandes empresas aqui de São Luís. Então isso causa uma certa perplexidade as pessoas questionando por que na Vara de Interesses Difusos e Coletivos se julgam assuntos, às vezes até de outros municípios que não são de São Luís, São José de Ibamar, Passo do Lumiar, Raposa e outros casos de São Luís, e enfim. Como é definido isso? E assuntos tão diferentes, por que eles vêm para a Vara de Interesses Difusos e Coletivos? Eu fui explicar que interesses difusos, o direito à acessibilidade, o direito ao meio ambiente equilibrado, por isso a questão da área degradada é uma questão ambiental. Então, a matéria ambiental é o direito ao meio ambiente equilibrado, previsto lá no artigo 225 da Constituição Federal, é um direito difuso, portanto, competência da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. E fui tentar explicar, né, o conceito de competência, porque a pessoa, mas o que é a competência? O juiz incompetente, competente, por que um é competente? Isso não tem nada a ver com a qualificação das pessoas. E nós, como não estamos aqui, não tratamos só com juristas, claro, todos os juristas sabem, qualquer estudante de direito sabe quando falamos de competência, mas como tratamos com pessoas que não são juristas também, competência no que se refere ao tema do direito, em matéria de direito, nós não estamos tratando das qualificações, das habilidades, mas nós estamos tratando da qualidade legítima de autoridade conferida a um determinado juiz para prestar jurisdição, ou seja, para decidir sobre determinado assunto em determinado local. Como isso é definido? A Constituição define uma parte disso. Define que os temas de interesse da União são tratados pela Justiça Federal, são julgados pela Justiça Federal. Questões trabalhistas são julgadas na Justiça do Trabalho. A matéria eleitoral é julgada pela Justiça Eleitoral. E nós temos a Justiça Estadual, que é a que eu faço, que tem competência residual. É aquilo que não é competente de nenhuma das outras especializadas, vem para o que nós chamamos de Justiça Comum, que é a Justiça Estadual. Por isso que a maioria dos assuntos vem para a Justiça Estadual, porque é ela que tem a competência residual. Então, esse tema é interessante, Heraldo, porque as pessoas questionam isso, né? Mas por que esses assuntos? Um assunto de Mocagituba, em Passo do Lumiar, tratando da recuperação de uma área degradada, vem para São Luís, para Vale de Interesses Difusos, porque trata do direito ao meio ambiente equilibrado, que é um direito difuso. E em São Luís, o julgamento, por exemplo, que vai definir se tem ou não direito à acessibilidade das pessoas com deficiência em grandes empresas de São Luís, também é um direito difuso e vem para a Vara de Interesses Difusos e Coletivos. E como é definido isso, assim, para finalizar, Heraldo, para as pessoas entenderem? Quem decide isso? Bom, no âmbito da Justiça Estadual, é o Tribunal de Justiça apresenta um projeto de lei que vai à Assembleia Legislativa e organiza
a jurisdição no âmbito do Estado. Por qual via? Pelo Código de Organização Judiciária do Estado do Maranhão. Então é este Código de Organização Judiciária do Maranhão que distribui a competência entre os juízes, define qual juiz tem competência para este assunto, neste determinado lugar, competência em razão do assunto, nós chamamos no direito de competência em razão da matéria, ou seja, o direito difuso, na vara de interesses difusos, matéria criminal, nas varas criminais, matéria cível, nas varas cíveis, questões de família, nas varas de família, são os assuntos, a competência em razão da matéria. Nós temos a competência em razão do lugar também. Determinado município tem a sua jurisdição, tem a sua área de competência para uma determinada vara. Municípios pequenos, por exemplo, nós dizemos que o juiz tem competência plena, porque é um só juiz com competência para qualquer assunto em um determinado lugar. É mais ou menos assim, Geraldo, para esclarecermos aos ouvintes, quando ouvirem alguém falar que o juiz é incompetente para decidir um assunto, as pessoas não estão dizendo que aquele juiz é despreparado. Apenas está se dizendo que na organização judiciária, ou em função da matéria, do assunto, aquele caso não é submetido ao julgamento dele, sim a um outro, que pela organização judiciária, ou por definição constitucional, define que é aquele o juiz competente para julgar aquele assunto. Eu acho que é interessante esclarecer isso, Geraldo, e eu espero que as pessoas, principalmente aquelas que não são da área do direito, entendam melhor esse assunto. E o termo competência, assim, para finalizar mesmo, Geraldo, o termo competência é dirigido ao juiz, é o Poder Judiciário. Quando nós falamos do Ministério Público, por exemplo, lá eles usam o termo atribuições. O Ministério Público não tem competência, tem atribuição. Então, no âmbito do Ministério Público, o Ministério Público organiza as atribuições de cada promotoria, de cada promotor de justiça. Tem essa diferença. O juiz tem competência para julgar determinado assunto. O promotor de justiça tem atribuição para atuar em determinados assuntos. Assim funcionam as instituições, assim funciona a distribuição das atribuições, das competências no âmbito do sistema de justiça. O trabalho infantil é uma grave violação de direitos humanos que impede o desenvolvimento pleno, sadio e integral de todas as crianças e jovens. No mundo, segundo estimativas da Organização Internacional do Trabalho, 152 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos estavam envolvidos no trabalho infantil em 2016, sendo que quase metade, 73 milhões, atuava em trabalho infantil perigoso. No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua apontou que, em 2019, eram quase 2 milhões de crianças e jovens nessa situação, sendo que 706 mil estavam em ocupações classificadas entre as piores formas de trabalho infantil. Para debater essa realidade e os caminhos que o sistema de justiça pode seguir para superá-la, a revista eletrônica Link CNJ recebe Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, e Ana Maria Vila Real, coordenadora nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente do Ministério Público do Trabalho. Confira conosco. Este vídeo, produzido por entidades do Rio Grande do Sul que combatem o trabalho infantil, resume bem: lugar de criança é na infância, ou deveria ser. Lugar de criança na infância, lugar de criança na infância, lugar de criança na infância.
2 anos atrás, quando foi feito o último levantamento, o país tinha 1.800.000 crianças no trabalho infantil. Quase a metade, 706 mil, eram exploradas das piores formas, em atividades análogas à escravidão, prostituição, produção de pornografia e tráfico de drogas. De lá para cá, a pandemia e a crise econômica agravaram a situação. A eliminação das piores formas de trabalho infantil está prevista na Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente também tratam do assunto. O Estatuto, por exemplo, diz que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos. De 14 a 16, eles podem ser aprendizes. E de 16 a 18, podem trabalhar, mas não em atividades noturnas, perigosas ou insalubres. A lei existe, mas não prevê punição específica para quem explora meninos e meninas. É por isso que o CNJ decidiu intervir. A OAB lembra que punir os responsáveis pelo trabalho infantil de acordo com a lei é tarefa de quem trabalha no sistema de justiça. O CNJ ainda tomou outras iniciativas, inclusive para cumprir a Agenda 2030 da ONU. Um dos itens da agenda é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, o ODS 8. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Converso também com Ana Maria Villarreal, coordenadora nacional do Cor de Infância do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado às duas pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Isa. Na sua avaliação, qual é a dimensão do problema do trabalho infantil no Brasil? A dimensão do trabalho infantil é ainda muito grave, né? Nós temos 1.800.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil. Então, é um universo muito grande. E esse universo, como ele é resultado de uma pesquisa domiciliar, ele não alcança crianças e adolescentes que estão trabalhando e não têm domicílio. Então, ele é um universo que orienta, ou que deveria orientar, tomadas de decisões e a definição de orçamento e implementação das políticas públicas. Como isso não acontece no Brasil de forma contínua, então a gravidade do problema é ainda maior. E ela foi agravada agora nesse contexto de pandemia. A sua percepção é essa, não? Sim, Guilherme. A pandemia realmente impactou, né, no aumento da pobreza, no índice de desemprego. A gente está aliado a um quadro de desproteção social, das crianças fora da escola, com baixo acesso da população à seguridade social. Então, a gente consegue ver nas ruas esse aumento do trabalho infantil, crianças, né, no semáforo, em situação de mendicância. Então, isso com certeza já está aí a olhos vistos. Eu só queria acrescentar uma informação ao que a Isa falou, que a pesquisa do IBGE ela também não abarca 2 piores formas de trabalho infantil, pelo menos. É o trabalho infantil no tráfico de drogas e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esses dados não estão computados nas pesquisas do IBGE. E, Ana, há pelo menos uma estimativa desse contingente, ainda que não devidamente medido? Não há dados consolidados. Por exemplo, no tráfico de drogas, a gente conseguiria medir em relação aos adolescentes e jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas, né, por prática de ato infracional análogo ao de tráfico de drogas. Porém, a gente não... E esses adolescentes que não estão, né, no sistema, que não foram, né, detectados nessa situação, né, a gente não tem pesquisas, né, que possam dar a dimensão desse contingente. É importante realmente registrar que houve uma redução do trabalho infantil antes da pandemia. Os dados são de 2019. Isso significa 400.000 crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil. Mas a gente tem que ter uma análise crítica. É muito pequena essa redução e ela não vai garantir, né, que o Estado brasileiro e o governo brasileiro cumpra o compromisso de eliminar todas as formas até 2025.
Como pesquisas são autodeclaratórias, então essas pesquisas não alcançam, porque ninguém vai se declarar como integrante de uma rede de tráfico de drogas e nem uma rede de exploração sexual. Então, os dados que se tem são esses que a Ana Maria trouxe em relação ao tráfico de drogas. 90% ou mais de adolescentes que estão cumprindo medidas educativas, privados de liberdade, passaram pelo trabalho infantil e pelo trabalho infantil no tráfico de drogas. E a exploração sexual também, o que se tem é alguma aproximação das notificações que se faz em relação a essa pior forma de trabalho infantil. E Ana Maria, a Isa citou a importância do Estado brasileiro se envolver nesse trabalho de combate ao trabalho infantil, e eu lhe pergunto, o Estado brasileiro como um todo tem cumprido esse papel adequadamente? Quando a gente fala de Estado, claro, a gente está falando de todas as instâncias, governo federal, governos estaduais, municípios, a justiça, enfim, o legislativo, a sociedade brasileira tem feito o seu papel adequadamente, o Estado principalmente? Olha, eu entendo que definitivamente não, né? É claro que quando você fala de Estado, Guilherme, abarca realmente todas as instituições, inclusive com o Congresso Nacional, que a gente tem que chamar atenção pela produção legislativa, né, que é feita diariamente no Congresso Nacional em desatenção ao texto constitucional, ao que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, às convenções internacionais. Quer dizer, o próprio Estado muitas vezes fabrica leis ou tenta fabricar leis que estão na contramão do que está prescrito na nossa Constituição e nos documentos internacionais de que somos signatários. Mas o Executivo, né, para falar de governos, tanto federal, municipal, estaduais, eles têm um papel central no combate ao trabalho infantil, porque é ele que formula as políticas, né, e financia as políticas públicas. Né? Então, eu entendo que o Estado brasileiro, atualmente, no sentido macro, no sentido amplo falando, não está cumprindo seu papel. Bem assim também, o sistema de justiça como um todo não consegue cumprir o seu papel por diversos motivos, não, né, necessariamente porque não tem interesse. Né? Eu entendo que hoje o valor da infância no nosso país está muito baixo. Né? Ele não é um valor forte e presente nas instituições como um todo. Então, o sistema de justiça, por exemplo, ele poderia ter um papel muito mais forte, mais robusto no combate ao trabalho infantil, a partir da compreensão até de alguns institutos, por exemplo, como a aprendizagem profissional, que é um instrumento, é um contrato especial de emprego, né, que tem como prioritário adolescentes, que tem como, desde a sua essência, desde a sua origem, na Lei 10.097 de 2000, o enfrentamento do trabalho infantil, né, a elevação da escolarização, a inserção protegida do mercado de trabalho, e a gente vê, por exemplo, decisões de juízes, magistrados, magistradas, reduzindo o alcance da aprendizagem profissional. Então, essa questão do enfrentamento do trabalho infantil, ele envolve muitos atores, realmente. Nós temos aí a rede de proteção, muitas vezes, também não tão consciente do seu papel no combate ao trabalho infantil, ou então com poucos recursos, né, com poucos recursos humanos. A assistência social, uma política que está cada vez mais enfraquecida no nosso país, já vem há algum tempo, e nesses últimos 2 anos também sofreu um desinvestimento muito elevado. Então, a gente está com um sistema fragilizado. Né? O Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, por exemplo, estamos no 3º plano, está parado. A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil foi extinta, foi reativada, recriada em dezembro do ano passado, depois de quase 2 anos, com a retirada da sociedade civil, que é fundamental na promoção, na defesa e na promoção dos direitos da criança e adolescente, como reconheceu o Supremo Tribunal Federal na decisão do CONANDA. Então, a gente está falhando, o sistema como um todo, o Estado como um todo, está falhando no seu papel de combater o trabalho infantil. Isa, eu gostaria de ouvir a sua avaliação também sobre essa questão. O sistema como um todo, o Estado brasileiro, tem falhado? Sem dúvida nenhuma, e isso é recorrente e foi agravado nos últimos tempos, né? Antes da pandemia, quer dizer, o Estado já vinha fragilizando, né, o próprio governo através de cortes de gastos destinados às políticas públicas, principalmente a política de proteção social. Essa é fundamental no enfrentamento ao trabalho infantil. O trabalho infantil, ele ocorre não naturalmente, ele é fruto, né, da pobreza, da desigualdade social, das decisões políticas equivocadas ou das omissões do poder público
em garantir a milhões de famílias brasileiras e, portanto, aos seus filhos, a proteção integral, que está, né, assegurada na Constituição e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que a gente vê é uma desestruturação das políticas públicas, e as políticas públicas, né, o corte de recursos, a redução de recursos humanos e uma gestão equivocada das políticas públicas são causas que levam realmente ao risco do aumento do trabalho infantil. Essas situações foram agravadas na pandemia, mas elas já estavam em curso. Então, há uma omissão, né, do Estado brasileiro, do governo brasileiro, principalmente no âmbito federal, né, que nós já assistimos à apologia ao trabalho infantil, que é um desrespeito inaceitável. Nenhum mandato eletivo garante a quem foi eleito o direito de não respeitar a Constituição Federal. E a Constituição de 88 é muito clara. Crianças e adolescentes têm o direito ao não trabalho, têm o direito à proteção integral, e isso não está sendo assegurado pelo Estado brasileiro. É muito grave, né, porque isso compromete o desenvolvimento econômico e social sustentável do país. Que sugestões você daria para que o sistema de justiça cumprisse integralmente o seu papel no combate ao trabalho infantil? Em primeiro lugar, eu avalio que há, né, segmentos importantes da justiça que têm compromisso e que têm atuado no enfrentamento ao trabalho infantil. Faço uma referência especial à Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, né, da Justiça do TST. Então, a recomendação que a gente faria é, de fato, essa sensibilidade, esse compromisso que já acontece em algumas instâncias, como a NAMATRA, esta comissão que eu acabei, ela fosse sendo realmente estendida, né? Nós precisamos, é urgente que a Justiça Estadual entenda, por exemplo, que um adolescente que foi apreendido porque estava numa situação ou de usuário ou de tráfico de drogas, essa situação é, antes de tudo, um trabalho infantil, uma pior forma de trabalho infantil que é proibido. A magistratura como um todo, é claro, nós temos juízes maravilhosos, temos os GEAs, né, que são os Juizados Especiais da Infância e Adolescência no estado de São Paulo, que fazem um papel maravilhoso no enfrentamento do trabalho infantil, mas nós precisamos realmente de agregar mais magistrados, né, envolver mais magistrados realmente no combate ao trabalho infantil, trazendo o valor da infância, né, para o direito, para a afirmação e reconhecimento do direito nas sentenças. Então, eu acho que o sistema de justiça como um todo tem coisas positivas, é claro, tem decisões muito positivas, mas tem falhado, sim, no seu papel, mas como todas as instituições também, né? Então, a gente tem que fazer esse olhar mais crítico. Todas as instituições têm falhado no seu papel por motivos ou outros, inclusive na pandemia tivemos aí uma redução do papel das instituições em razão da própria situação pandêmica do país, né? E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.